o pessoal for entrando aí a gente vou aceitando aí, o pessoal vai participando. Então, a gente vai iniciar hoje com a revisão dos TPs que eu passei para vocês e das notas. Então, o recado inicial que eu quero dar para vocês: cada um de vocês recebeu isoladamente a nota que vocês tiraram em todos os TPs. É óbvio, tem gente que fez todos os TPs em grupo e poderia mandar para aquele grupo, mas eu preferi mandar um por um para que cada um avaliasse a sua nota e, de repente, se aconteceu de eu corrigir a nota do grupo, mas eu dei nota para 2 pessoas, não dei para uma, então a pessoa conseguisse avaliar e a gente fazer a revisão de notas, tá? Alguns de vocês me mandaram mensagens ou pelo WhatsApp ou mandaram e-mail questionando nota, questionando correção, não há problemas nenhum. Isso eu quero deixar claro para vocês. É por isso que eu estou abrindo esse espaço para a gente fazer essa avaliação, essa correção com vocês. Posso errar? É óbvio que eu posso errar. E, de repente, o aluno se sentir, se ele acha que ele está prejudicado, alguma coisa do gênero. Eu não sei se foi no grupo, se foi nessa disciplina ou foi na outra, que o aluno me mandou o trabalho e eu acabei provavelmente eu não imprimi o trabalho, então eu coloquei que ele não tinha entregue o trabalho, então ele estava sem nota. Então, essa é a primeira coisa que eu quero falar para vocês. Com vocês eu não tive muitos problemas, eu tive bastante problema com o pessoal do terceiro ano, na disciplina de farmácia hospitalar. Eu quero reforçar com todos vocês o que a gente já combinou e o que eu faço com todo mundo. Ou seja, se vocês me encaminham o trabalho, eu respondo para todo mundo que me encaminhou o trabalho, se eu recebi ou não o trabalho. O que eu sempre peço é, quando vocês fazem o trabalho em grupo, me encaminhem o e-mail copiando todo mundo do grupo. Porque eu tive problema que fulano, vou chutar aqui, eu vou pegar 3 nomes que eu estou vendo aqui na minha frente, tá? O Irlano, a Fernanda e a Gabriela. Vamos supor que os 3 fizeram junto e quem me mandou o e-mail foi o Irlano. Eu vou responder somente para o Irlano. Então, a Fernanda e a Gabriela não sabem se eu recebi o e-mail ou não. É óbvio, elas vão perguntar para o Irlano vai falar para elas que ele já mandou o trabalho. Mas eu acho importante que copie todo mundo que faz parte daquele trabalho para que todo mundo receba a resposta. Então, eu tive aluno questionando, que mandou o trabalho para mim e que eu não tinha visto. Eu falei, não, aí eu pedi para abrir o trabalho, eu pedi para procurar o trabalho, a pessoa printou o trabalho que ela mandou para mim e ela me mostrou, e aí que eu fui avaliar com cautela, com cuidado, eles colocaram o endereço errado. Colocaram, por exemplo, unisanta.com.br. O site da faculdade não tem .com, é só unisanta.br. Então, gente, é complicado o pessoal me mandar trabalho e achar que eu recebi. De novo, se eu não responder, significa que eu não recebi. Então, vocês, professor, eu queria saber se o senhor não respondeu, se realmente o senhor não recebeu. Eu respondo para todo mundo que me manda e-mail dos trabalhos. Então, prestem atenção nisso para que a gente não tenha problemas agora no segundo bimestre, tá? De novo, com vocês eu não tive muitos problemas, eu tive bastante problemas com o pessoal do terceiro ano, tá? Com vocês eu não tive muito problema. Eu não sei se foi desse aqui ou se foi do terceiro ano, que o aluno, você vê que legal, uma aluna mandou o trabalho, e como eu não respondi, ela passou acho que 2 dias depois, professor, eu só queria saber se o senhor recebeu o meu trabalho, porque o senhor não respondeu ainda. Perfeito, mas por que eu não tinha respondido para ela? Porque ela mandou o trabalho antecipado, antes da data, que para mim está perfeito, só que eu preferi esperar chegar a data final de todo mundo mandar e eu fui respondendo para todo mundo, mas isso não me incomoda, tá? Para esse segundo bimestre aqui, aluno que me entregar trabalho fora da data, isso eu já não aceitei nos últimos trabalhos, e não me mandar o trabalho ou colocar endereço errado, eu não vou aceitar o trabalho. Eu vou deixar bem claro, tá?
Então, o aluno que colocou lá unisanta.com.br, eu sinto muito. Ah, professor, mas eu mandei no prazo. Você mandou no prazo, gente. Mas quando você vai prestar um concurso, por exemplo, você tem que fazer uma inscrição para um concurso, gente, se você tem que fazer a inscrição para o concurso, a inscrição se encerrou hoje, você vai conseguir fazer a inscrição amanhã? Não vai. Ah, você tem que encaminhar os documentos para tal site até hoje. Se você for encaminhar os documentos amanhã, não adianta querer encaminhar amanhã, porque o site não vai receber, que era até hoje. Ah, se você colocou o endereço errado, uma letra errada no site, gente, sinto muito, não vai receber. Então, a gente tem que agir da mesma forma, tá? Eu fui super tranquilo nesse primeiro bimestre, aceitei, verifiquei, até revisei isso e considerei. Mas agora, para esse segundo, eu vou ser um pouco criterioso, tá? Para que vocês, por favor, prestem atenção. Mandou o trabalho, vocês vão receber respostas minhas, vai receber um e-mail de retorno de que eu recebi o trabalho. Às vezes eu recebo, coloco só trabalho recebido, às vezes uma palavra só, porque eu tenho muito trabalho, tenho muita coisa, mas eu respondo para todo mundo. E uma sugestão, eu acho que é extremamente importante, copiem todo mundo que faz parte do grupo para todo mundo saber o que está acontecendo. Muita gente não, eu tive acho que 2 trabalhos, não sei se foi dessa disciplina ou foi da outra, frente a um monte de trabalho, que aluno veio falar para mim, professor, mas o fulano ficou de enviar. Tá, ele ficou de enviar, mas não enviou. Não, professor, mas a gente tinha feito, a gente não pode ser prejudicado por uma coisa que ele não fez. Eu sinto muito. Se você largou na mão dele para ele mandar o trabalho, ele não mandou, desculpa. Se essa pessoa teve um problema, ficou mal de saúde, sei lá, qualquer problema que ela não conseguiu mandar, por isso que precisa ter todo mundo do grupo, precisa ter uma cópia do trabalho. Para que se ele não mandou, outra pessoa consiga mandar. São algumas dicas que eu dou para vocês para que esse tipo de trabalho, esse tipo de confusão não aconteça. Tá? Então, esse era o primeiro recado, o recado inicial aí de hoje. Repetindo, eu não tive muitos problemas com vocês. Os problemas maiores e bem chatos foi com o pessoal do 3º ano, mas eu já conversei com eles, tá? Vocês, graças a Deus, eu não tive grandes problemas aí, mas eu acho importante passar algumas considerações para vocês. Então, a gente vai começar a fazer a correção dos TPs. Então, eu estou pegando aqui o primeiro TP que eu passei para vocês. Então, o primeiro TP, ele tinha a seguinte pergunta aí, escolher 3 classes terapêuticas de medicamentos. Aí eu dei alguns exemplos, antibióticos, analgésicos, anticoagulantes, enfim. Selecione 2 medicamentos de cada uma dessas classes terapêuticas escolhidas. E baseado na bula, então vocês tinham que olhar a bula, tirar essa informação da bula, informe qual a sua biodisponibilidade, o grau de ligação de proteínas às plasmáticas e seu volume de distribuição. Dentre os 2 medicamentos escolhidos da mesma classe terapêutica, faça uma comparação entre os valores escolhidos de ligação às proteínas e volume de distribuição, e informe o que podemos avaliar com esses valores. Então, eu fiz algumas considerações do que vocês responderam, eu já vou fazer a correção disso, mas assim, primeira coisa, eu pedi, se você olhar lá, eu pedi que sejam 3 classes terapêuticas. Tem aluno que me entregou uma classe terapêutica e entregou 3 medicamentos. Gente, não foi isso que eu pedi, tá bem claro ali, 3 classes terapêuticas, tá? E eu pedi 2 medicamentos de cada uma dessas classes. Tem aluno que colocou um medicamento só de cada classe. De novo, está ali também escrito o que ele tinha que fazer. Aí eu tinha que fazer comparação entre os medicamentos. Tem gente, e foram vários trabalhos, não vou dizer quantos, enfim, não fiz esse levantamento, mas eu tenho vários trabalhos que muitos alunos não fizeram comparação absolutamente nenhuma, provavelmente porque não sabiam o que era para comparar e como comparar. Então, tem muito aluno que escolheu 3 classes terapêuticas, escolheu 2 medicamentos e colocou qual era a biodisponibilidade daquele medicamento, qual a porcentagem de ligação e qual o volume de distribuição e ponto, entregou o trabalho desse jeito, né?
Assim, gente, desculpa, eu considerei, tá? Mas assim, isso daí não me diz muita coisa, porque isso aí você pegou o medicamento, pegou na bula a informação. É uma consulta de bula, né? A parte principal do trabalho era comparar isso daí, mas tudo bem, eu considerei isso, tá? Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, que alguns trabalhos escreveram, tá? Uma coisa importante que o pessoal faz muita confusão, e isso é super normal, o pessoal fazer confusão, gente. Se eu comparar dois medicamentos, ou melhor, se eu comparar medicamentos diferentes, eu não posso dizer quem é mais forte e quem é menos forte. Vamos pegar o exemplo. Não vou dizer nome, eu estou com um trabalho aqui, que o aluno comparou atenolol, que é um antihipertensivo, e captopril, que é outro antihipertensivo. Então, atenolol de 100 miligramas e captopril 25 miligramas. O que eu quero que todo mundo entenda é que atenolol de 100, porque ele tem 100 miligramas, e o captopril, porque ele tem 25, então eu estou comparando 100, eu não posso comparar 100 com 25 e dizer que o atenolol é mais forte do que o captopril. Gente, atenolol é um medicamento, o captopril é outro medicamento. Por que o atenolol tem 100 miligramas? Porque é justamente da farmacocinética dele. Para que esse medicamento seja absorvido, ele seja distribuído, ele seja ligado às proteínas, que ele encontre o seu receptor, para que ele tenha a sua ação, o paciente precisa tomar 100 miligramas desse medicamento. E esse paciente vai ter a mesma resposta, ou procura-se uma resposta similar, no que ele tomasse captopril de 25 miligramas. É lógico, captopril é outro mecanismo de ação, ele age de uma outra... Oi, pode falar. E tem a resistência também, né? Você toma todo o tempo todo 50, vai ter uma hora que não vai estar, né? Fazendo Sim, tanto efeito assim, aí vai ter que sim. aumentar a dosagem. Isso. Na verdade, Ilano, assim, eu diria que isso daí vai acontecer, por exemplo, em casos que a pessoa não toma direito, ou o paciente, por exemplo, ele tem que fazer uma dieta, ele tem que fazer uma restrição de sal, e esse paciente está comendo comidas muito salgadas, ou o paciente engordou muito. Então, o que acontece com isso? A pressão daquele paciente vai estar cada vez mais alta. Então, eu não diria exatamente uma resistência, mas aquele medicamento naquela concentração não faz mais efeito no paciente, ele precisa tomar uma concentração maior. Então, essa é a primeira coisa, gente. Por favor, eu não posso dizer que atenolol de 100 miligramas é mais forte do que captopril de 25. Eu não posso pegar, isso é uma coisa extremamente comum. Vocês querem dar um exemplo super comum? A amoxicilina, que é um antibiótico. Então, eu vou comparar a amoxicilina de 500 miligramas com varfarina, que é um anticoagulante, 5 miligramas. Então, o amoxicilina tem 500 e o varfarina tem 5. Então, significa que o antibiótico é muito mais forte do que a varfarina? Gente, são medicamentos diferentes. Eu não posso comparar 5 miligramas com 500 miligramas. Se eu perguntar para vocês qual desses medicamentos é o mais perigoso, aí vocês podem responder, por incrível que pareça, o mais perigoso é a varfarina, que só tem 5 miligramas. Ok? A varfarina só tem 5 miligramas, ela é muito mais perigosa do que a amoxicilina, que tem 500. Um paciente tomar 2 comprimidos de varfarina, ele pode ter uma hemorragia e ir à morte. Se esse paciente tomar 2 comprimidos de amoxicilina, não vai ter problema, ele não vai ter problemas. Então, são coisas diferentes. Uma coisa é você dizer segurança do medicamento, outra coisa é dizer ele é mais forte, ele é mais fraco. Eu não posso comparar. Agora, se eu perguntar para vocês, atenolol de 50 ou atenolol de 100, quem é mais forte, aí é óbvio que é o atenolol de 100, porque eu estou comparando o medicamento atenolol. Eu estou comparando o atenolol em concentrações diferentes. Então, o mesmo medicamento de 50 miligramas e 100 miligramas. Aí eu posso dizer que o atenolol de 100 é mais forte do que o de 50. E tem paciente indo pelo lado do que o Irlano falou, tem paciente que precisa de 50 miligramas, tem paciente que precisa de 25 miligramas. Ok? Então, essa coisa é uma coisa importante que alguns de vocês
vira e mexe, alguns de vocês colocam isso, falam, e na fala de vocês, né? Aquela coisa que a gente tem, ou que a mãe da gente tem, a gente deixa isso... Ai, não, porque antibiótico é muito forte. Gente, cuidado, não é que antibiótico é muito forte, tá? Então, a gente já viu cinética, tá? Então, ele tem 500 miligramas, porque ele precisa de 500 miligramas para fazer o seu efeito. Olha que coisa engraçada, que eu já tive aluno, já tive paciente também, muito mais paciente do que aluno, que, por exemplo, o médico prescreveu para ele tomar cefalexina, 500 miligramas, tomar 2 drágeas de 6 em 6 horas durante 7 dias. Estou chutando uma posologia qualquer. Então, prescreveu um medicamento na dosagem de 500 miligramas para tomar 2 drágeas. E um outro médico prescreve para um outro paciente cefalexina 1 grama para tomar 1 drágia de 6 em 6 horas. Gente, 500 miligramas, tomar 500 miligramas, 2 drágias, é a mesma coisa de que tomar cefalexina 1 grama, 1 drágia, porque 2 de 500 vai dar 1. E eu já tive paciente informando que, nossa, esse aqui tem 500, esse outro tem 1, olha como esse aqui é muito mais forte, porque ele só vê o número, ele entende 500, só que ele não entende que é 500 miligramas e o outro tem 1 grama. Tá? Então, por favor, tomem cuidado com isso, vamos abrir a mente a entender que são coisas totalmente diferentes. Tá? Eu não posso comparar uma coisa com outra. Outra coisa que colocaram no trabalho, porcentagem de ligação à proteína plasmática. Quem tem mais porcentagem de ligação à proteína plasmática demora mais para fazer efeito. Quem tem menos porcentagem faz efeito mais rápido. Não, gente, não tem nada a ver essa informação. Eu não posso comparar esse tipo de informação. Por que eu não posso comparar esse tipo de informação? Gente, tem que lembrar. Essa a dosagem que eu estou dando do medicamento, eu já estou avaliando a porcentagem de ligação, quanto é que ele vai estar disponível, quanto é que ele não vai estar disponível. Início de ação é outra coisa, até tem a ver com um pouco com ligação à proteína plasmática, mas eu dizer que se liga mais, ele faz efeito mais rápido ou mais lento, ou se liga menos, faz efeito mais rápido ou mais lento, não é isso que eu tenho que associar. Tá? Então, essas são... Professora? Professor, ficou mudo. O áudio ficou mudo. Eita, eu acho que ele saiu da sala, gente. Não, tá na sala. Professor. Você desligou o microfone. Tá mudo, professor. O áudio tá mudo. Sem Já áudio. mutou seu microfone sem querer. Pronto, estão me ouvindo? Agora sim. Tá bom, desculpa. Vocês perderam alguma parte ou não? Aham. E até onde vocês lembram que eu falei? Sim, pelo menos uns 10 segundos aí ficou mudo, professor. Não, tá bom. Então tá. Agora o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar o trabalho de vocês e vou ler efetivamente o que eu pedi para vocês fazerem e a gente vai discutir isso daí. Tá? Então, vamos lá. Então, pegar a biodisponibilidade. É pegar a bula e ver biodisponibilidade na bula. Pegar porcentagem de ligação à proteína. Pegar a bula e olhar. Pegar volume de distribuição. Pegar a bula e olhar. Outra coisa importante, que alguns alunos não conheciam, mas não tem importância. E a gente está aqui para aprender e para ensinar para vocês. Existem 2 tipos de bula, gente. Existe uma bula que é feita pro profissional da área da saúde e uma bula pro paciente. Então, o paciente, quando o paciente compra aquele medicamento, ele vai receber uma bula que não é uma bula tão técnica quanto a gente vai receber, que a gente que é profissional da saúde. Só que a bula que a gente vai olhar do profissional de saúde, eu tenho que entrar na Anvisa e procurar na Anvisa esta bula, ok? Então, são bulas diferentes, que tem aluno que falou, professor, não estou achando as informações, tal. Aí eu expliquei para o aluno, vai lá no site da Anvisa, procura a bula do profissional. Aí, quando pegou a bula do profissional, ele achou, porque a do profissional tem muito mais informações técnicas do que o outro, tá? Então, isso é outra coisa bastante importante
para falar para vocês. Então, pronto. Pego essas informações que vocês retiraram da bula, o que eu quero, o que eu queria que vocês comparassem. Vamos imaginar que eu tenha 2 medicamentos aí com porcentagem de ligações bem diferentes. Então, vamos lembrar do que eu falei na aula lá. Vamos voltar para o próprio varfarina. Vamos supor que alguém tenha escolhido anticoagulante. E dentro do anticoagulante escolheu varfarina e heparina, por exemplo. E tem aluno que fez isso. Não tem problema nenhum, embora eu tenha falado isso na aula, mas sem estresse nenhum. Ele está atendendo o que eu estou pedindo. Varfarina tem uma porcentagem de ligação de aproximadamente 99%. A heparina não se liga à proteína plasmática, então é 0% de ligação. O que isso quer me dizer? É isso que eu queria que vocês comparassem. O que significa varfarina se ligar 99% e heparina não se ligar? O que eu tenho o que eu tiro desta informação? Certo? Então, o que eu falei, a gente colocou porque isso faz efeito mais rápido. Não, não é isso. O que significa? Se a varfarina se liga 99%, eu tenho 1% livre dessa varfarina. Esse 1% é a porcentagem que vai fazer efeito deste medicamento inicialmente. E aos poucos ele vai se desligando, uma porcentagem dele se liga ao receptor, faz efeito, se desliga daquele da albumina e assim por diante. Então ele vai demorar muito tempo para se desligar inteiro, não é muito tempo para fazer efeito. Aquele 1% que está ligado, que está livre da proteína, ele já vai encontrar o seu receptor, já vai ter um efeito. E aí se desloca mais um, que encontra outro receptor, tem um efeito, e assim por diante. Então, o efeito, ele tem um tempo ali de início de efeito. Isso também a gente tem na bula. Mas isso daí, então o que significa? Eu tenho varfarina, eu tenho muita varfarina, que vai demorar muito para essa varfarina, esses 100%, ou tudo que chegou na corrente sanguínea, ter o seu efeito, certo? E o que acontece com a heparina? A heparina não se liga à proteína. Se ela não se liga à proteína, ela está livre. Ela chegou na corrente sanguínea, ela está livre, ela já vai encontrar o seu receptor. Uma vez que a heparina encontrou o receptor, teve a sua ação, acabou a heparina do sangue. Acabou a heparina do sangue, não tem mais ação. Por que não tem mais ação? Porque não tem um remédio. Então, a heparina, eu preciso dar várias doses ao dia se eu quiser manter o efeito desse medicamento o dia inteiro. E a varfarina, com uma dose só por dia, eu resolvo a situação. Por quê? Porque ele vai liberar a varfarina durante aí o dia inteiro. Porque eu tenho 99% que está ligado à proteína plasmática. Então, ele tem que se deslocar cada vez, vai se deslocando um pouquinho. Então, eu tenho muita varfarina disponível. A heparina, ele encontrou o receptor, acabou a sua ação. Certo? Eu não tenho mais heparina. Então, é esse tipo de comparação que eu queria que vocês fizessem. Tá? Olhando os 2 que vocês escolheram, não importa qual seja. Certo? Se tem alguns medicamentos que vocês escolheram, tinham porcentagem de ligações similares. Não tem problema. Se tem porcentagem de ligação similar, significa que eu tenho que... A frequência que eu tenho que dar a esse medicamento provavelmente é a mesma frequência entre um medicamento e outro medicamento. O volume de distribuição. É só lembrar daquela tabelinha que eu coloquei na aula. Baixo volume de distribuição significa que o medicamento está mais concentrado aonde? No plasma, lá no sangue, ok? Alto volume de distribuição. Aonde está esse medicamento? Está mais nos tecidos. Ou é um medicamento que fica lá como reserva, certo? Ele fica acumulado em algum tecido. Era só isso que eu queria. Então, eu não vou lembrar de qual o VD, o volume de distribuição de nenhum medicamento. Vamos supor que um medicamento tem um volume de distribuição de 0,3 litros e o outro tem um volume de distribuição de 27 litros. O que você vai dizer para mim? Esse que tem 0,3 litros, quando comparado, o outro quer comparar um com o outro. Eu vou encontrar esse medicamento muito mais presente no plasma, no sangue, do que aquele outro medicamento. E aquele outro eu vou encontrar ele muito mais fácil nos tecidos acumulado do que no sangue. Ponto. Era isso que eu queria, que eu esperava de resposta de vocês para esse primeiro TP. Ok? Alguém quer fazer algum comentário? Alguém não entendeu? Quer perguntar alguma coisa?
Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Então tá bom, vamos para o segundo trabalho. O segundo trabalho, eu dei trabalhos diferentes pro diurno e pro noturno. O de vocês era da paciente lactante, né? Uma paciente que estava amamentando. Do pessoal do noturno, do diurno, era uma paciente gestante, tá? Então, eu vou pegar o trabalho de vocês. O trabalho de vocês, ele tinha três questões, três questões. O trabalho inteiro valia 3,5 pontos. É isso mesmo. Ele valia 3,5 pontos. Ok, deixa eu só buscar uma informação aqui. A primeira e a segunda questão valiam 1 ponto cada uma, e a última questão valia 1,5 ponto. Então, a primeira questão valia 1 ponto, a segunda questão 1 ponto, e a última questão valia 1,5 ponto, tá? Então, eu vou começar lendo aí a primeira questão. Uma paciente lactante não pode fazer uso de qualquer medicamento. Informe como podemos classificar os medicamentos que esta paciente pode fazer uso. Então, assim, se vocês procurarem na literatura, muitos de vocês encontraram, a gente tem uma classificação desses medicamentos. Existe lá uma classificação de acordo com a amamentação. Então, ele é compatível com a amamentação ou ele é incompatível com a amamentação, certo? Não é simplesmente dizer, tem medicamento que a paciente pode tomar, tem medicamento, tem gente que colocou assim, pode tomar e não pode tomar. Gente, cuidado, certo? Tem gente que colocou, tem que avaliar qual é o risco-benefício dessa paciente tomar esse medicamento. Não, gente. Eu tenho uma classificação muito clara, que ou ele é compatível ou ele é incompatível com esta amamentação. Tem uma outra classificação que eu aceitei também, que eles chamam de uso compatível, uso criterioso e uso contraindicado. Então, ele tem um intermediário lá. Então, compatível é o mesmo que a gente tinha lá no outro. Ok? Eu vou ler aqui um trabalho que eu acabei de pegar, que tem essa. Nesta categoria fazem parte os fármacos potencialmente seguros durante a lactação, sem relatos de efeitos farmacológicos significativos para a lactente. Então, a lactente pode tomar esse medicamento. Uso criterioso. Nesta categoria estão os medicamentos cujo uso no período da lactação depende da avaliação do risco-benefício. Aqui entra a palavra risco-benefício. Mas entra o risco-benefício nesta classificação, não é simplesmente eu tenho que avaliar o risco-benefício do medicamento que ela vai tomar. E uso contraindicado são aqueles que exigem a interrupção da amamentação, ok? Porque ele tem, pelas evidências, o risco significativo de efeitos colaterais importantes na lactente. Então, é esse tipo de resposta que eu buscava para esta questão. Segunda questão. Paciente TS, 28 anos, também lactente, deu entrada na unidade de emergência com dores abdominais e febre. Após a anamnese, a paciente foi diagnosticada com infecção urinária. Baseado nos critérios descritos acima, então ela é uma paciente, tem 28 anos, é lactente, isso é a informação mais importante que eu tinha no exercício, ok? Informe 2 medicamentos que não devem ser prescritos para essa paciente. Então, vamos pensar, gente, uma paciente que deu entrada na unidade de emergência com dor abdominal e febre, tudo bem, nem que vocês não saibam qual é o remédio que dá, mas vamos pensar o seguinte, pense num analgésico, tá com dor, qualquer coisa, pensa numa dipirona, pensa num paracetamol, qualquer remédio para dor, o que a gente tem, certo? E para febre, o que eu tenho para febre? Então, vocês vão verificar se esses medicamentos eles podem ou não podem ser administrados para essa paciente lactante. Você vai lá naquela classificação que a gente falou agora há pouco e vai dizer, certo? Aí ele continua aqui. Informe 2 medicamentos que não devem ser prescritos para essa paciente. E quais os motivos, né? Por que ele não pode? Então, você vai procurar. Ele não pode porque ele atravessa a glândula mamária, vai fazer mal para o feto, porque ele... Qualquer coisa. Tem lá a explicação para isso.
Informe qual a posologia que ela deverá tomar. Então, eu preciso saber se você colocou lá, que eu estou chutando, tá? Uma dipirona, e ela pode tomar dipirona, qual é a dose que ela vai ter que tomar, gente? Olhar na bula. Qual é a dose para uma paciente de 28 anos tomar dipirona para dor? Ponto na outra linha. Certo? Era esse tipo de resposta que eu queria. A terceira questão. A terceira questão, eu não vou ler ela inteira, que ela é gigante aqui, era aquela questão que a gente fez lá dos medicamentos para fazer avaliação de interação baseado somente naquele quadro, avaliando única e exclusivamente a parte de biotransformação. Ok? Então, a gente colocou lá, só vou relembrar coisas importantes aqui, substrato, indutor e inibidor. O que é substrato? O que está na coluna de substrato significa que aquele medicamento ele é metabolizado por aquela enzima. Indutor, esses medicamentos ou substâncias são indutoras daquela enzima. E inibidor, esses medicamentos são inibidores desta enzima. O que eu pedi para vocês que falei na aula? Esse exercício é para fazer olhando única e exclusivamente para a tabela. Agora nós começamos a ver, semana passada já, a parte de interação medicamentosa especificamente. Então, a gente vai verificar o que eu preciso avaliar dentro da interação medicamentosa, que é muita coisa. Não é só biotransformação e olhar essa tabelinha. Tem outras milhares de coisas que a gente vai avaliar. Mas, para esse trabalho, eu pedi para olhar somente para essa tabela. Tá? Enfim, essas eram as respostas. Eu até tenho o que não pode tomar com o que, se alguém quiser. Enfim, eu tenho essa resposta, uma resposta gigante. Se alguém não entendeu ou quiser discutir esse exercício, não tem problema. Tá? O que eu peço para vocês, se alguém tiver alguma dúvida, se manifeste, por favor, ainda hoje, me mande um WhatsApp, de preferência no privado, no particular, porque tem, não sei se foi também na turma de vocês, se foi em hospitalar, enfim, que aluno começou a questionar nota no grupo, todo mundo vendo. Eu não tive problema nenhum, para mim não há problema, mas eu acho que você está expondo você mesmo. E como a pessoa fez essa pergunta para mim no grupo, quer dizer, nesse grupo que eu mando para vocês os links, eu respondi para a pessoa no mesmo grupo, já que ela mandou no grupo para todo mundo ver, eu respondi para ela no grupo também que ela estava errada. Ok? Então, tomem cuidado. Acho que é só um cuidado importante para ter. Mas muitos alunos me mandaram no privado mesmo, tá? Então, se alguém tiver alguma dúvida aí, quiser tirar alguma dúvida, me manda um WhatsApp ou que não gostou da nota ou não concordou com a nota aí, frente a essa correção. Professor, mas espera aí, o senhor falou que me deu nota baixa no trabalho, mas o senhor acabou de fazer a correção e foi isso que eu escrevi? A gente revê o trabalho. Eu só vou dizer que eu só vou aceitar esse tipo de reclamação até hoje. Tá? A partir de amanhã não dá, morreu isso aqui, a gente vai tocar em frente, tá? Então, tem dúvida? Coloca lá, é lógico que eu não vou responder hoje, mas você está registrado, você mandou a dúvida hoje, aí amanhã, assim, o dia que eu conseguir aí, eu vejo e eu converso com essa pessoa e eu respondo. Ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Alguém quer fazer alguma pergunta específica dessas correções? Alguém quer fazer algum comentário? Fique à vontade. Não? Ok. A gente vai continuar agora falando sobre interação medicamentosa. Então, o que eu quero deixar claro que vai ser para a semana que vem, gente? Semana que vem, eu não vou dar teoria para vocês. Vocês vão ter, já vou deixar todo mundo preparado, já espalhem para a sala inteira, para quem vocês quiserem. Semana que vem, eu vou pegar receitas de pacientes, receitas que existem de pacientes, e vou pedir para vocês proporem horários para esse paciente tomar, pensando em alguma interação ou não. E depois nós vamos ver que existem programas para avaliar a interação. Tem gente que não conhece programa, tem uns que conhecem, não tem problema. Quem conhece pode até utilizar o programa de interação, mas eu vou mostrar programas de interação. Então, não, assim, o que eu quero que vocês entendam é
Gente, é um exercício que vai ser super tranquilo de fazer, desde que você coloque você está pedindo para tomar uma vez por dia, você colocar qualquer horário, neste momento eu vou aceitar. Então é fazer o exercício e me entregar. O problema é, vocês vão ter que me entregar o exercício no mesmo dia. É como se tivesse na sala de aula, eu faço isso muito, né? A gente teve pouquíssima aula, né, com você, depois eu fiquei doente, peguei Covid aí, então a gente praticamente não teve contato na sala de aula, muito pouco. Mas eu dou muito TP em sala para entregar no mesmo dia, tá, gente? Eu faço muito isso, principalmente no dia que tem pouco aluno, porque aí é menos TP para eu corrigir e eu tenho que dar preferência para os alunos que vieram assistir a aula, tá? Ninguém é obrigado a assistir minha aula, mas quem vier assistir a aula, acho que tem que ter um diferencial em quem não veio assistir. Então, espalhem isso para todo mundo. Semana que vem vocês vão fazer um trabalho de interação que eu vou dar no início da nossa aula e vocês vão ter que me mandar por e-mail no mesmo dia, ok? Recebido em dias posteriores, eu não aceito. Eu vou dar um tempo ali para vocês me entregarem, é óbvio. Eu vou dar, a aula começa às 8, aí eu vou efetivamente começar as aulas às 8, que é para a gente não perder muito tempo com isso, e teoricamente vou dar tipo até às 10 para vocês me entregarem. Oficialmente a aula de vocês termina às 9h30. Eu vou dar aquele tempinho para vocês fazerem, não precisa ficar. Eu vou deixar meu Zoom ligado, quem tiver dúvida vai lá, me procura, ou a gente discute pelo Zoom, não tem problema nenhum. Mas quem quiser sai do Zoom e vai fazer o trabalho e me manda. O que eu preciso é que me entregue o trabalho no dia e naquele horário estipulado. Gente, falta 1 minuto para acabar, eu já vou mandar um novo link para vocês aí. Se eu receber fora do dia e fora do horário, esqueça, eu nem vou aceitar o trabalho. Ok? Então é isso que a gente vai fazer na semana que vem. Semana que vem vai ser especificamente uma prática dessa interação. Tá? Hoje a gente vai continuar com a teoria que a gente viu na semana passada. Então é isso que a gente vai iniciar na aula de hoje aqui.
Ok, vamos continuar aí. E o pessoal que precisar vai entrando aí, eu vou aceitando o pessoal na sala. Então, a gente começou na aula passada falando sobre um pouco de interações medicamentosas que são relevantes. Tá, isso aqui eu já falei, que o Brasil consome muito medicamento, então, como ele consome muito medicamento, quanto maior o número de medicamentos, maior a possibilidade de ocorrer uma interação. Ocorre principalmente em pacientes idosos, não é que principalmente, a gente acaba se preocupando mais com o paciente idoso, por quê? Porque o paciente idoso é quem mais usa a medicação. Não esquecer que a gente tem que fazer uma avaliação dos medicamentos que o paciente usa sem receita, então esses OTCs que estão escritos aqui, está escrito aqui nesse slide, tá? Então é importante a gente fazer esta avaliação desse paciente aí também, desses medicamentos que esse paciente toma. O próximo slide é só o número de idosos, estão dizendo que a gente tem um número muito grande de idosos no nosso país, e tem idosos acumulados em algumas regiões, então, por exemplo, aí na região de Santos, é uma região que ela concentra um alto número de idosos, porque ela está buscando, provavelmente o pessoal está buscando aí uma qualidade de vida maior, o pessoal acaba se mudando aí por conta da região litorânea, praia, temperatura e coisas desse gênero. Falei de polifarmácia, então propaganda também, então acaba tomando muitos medicamentos de volta, falando aqueles medicamentos sem receita. Tomar cuidado, por exemplo, um paciente que vai fazer o uso, está com uma gripe aí, vai fazer o uso, por exemplo, do Naldecon. Então, o que acontece? O paciente vai fazer uso do Naldecon, e aí ele entende que o Naldecon é para gripe, mas o paciente também está com febre, então ele vai levar o Naldecon junto com uma dipirona, junto com paracetamol, por exemplo. Só que o próprio Naldecon já tem essa droga, já tem uma dipirona que é para combater aquela... Professor, o Naldecon é paracetamol, 800 miligramas. Obrigado. Então, o próprio Naldecon já tem o paracetamol. Ele já tem o medicamento para controle dessa hipertermia aí, ok? Então, isso é importante, isso é super importante, isso é extremamente comum com o paciente que vai fazer a compra desse medicamento aí no balcão da drogaria, tá? Hormônios sexuais, o pessoal assim que, enfim, o pessoal que faz uso aí de anabolizante, só para contar um caso para vocês, a gente está com um paciente aqui extremamente grave, muito, mas muito grave mesmo. É um paciente que tem 22 anos, enfim, a idade de vocês aí aproximado aí, talvez um pouquinho mais velho do que alguns de vocês. Ele é um estudante de medicina, estava no 2º ano de medicina, todo bombado, enfim, aquelas coisas que todo mundo busca, um corpo lindo e maravilhoso, ok? Esse cara fazia uso de muito anabolizante, o anabolizante acabou com o coração dele, ele está com uma insuficiência cardíaca muito grave e esse paciente é candidato a transplante. Ele está aguardando um transplante aqui, só que eu não sei se ele vai conseguir suportar e aguardar chegar um órgão para ele, porque o estado dele é muito, mas muito grave aqui dentro. Ele está na nossa UTI, aguardando chegar um órgão para ele poder fazer o transplante. Vai chegar esse órgão? Não sei, gente. Fazer transplante é uma coisa que você não sabe se o órgão vem ou não vem. Infelizmente, você depende da morte de alguém para você doar esse órgão para outra pessoa. Mas é só algumas coisas para vocês pensarem um pouquinho nas coisas que a gente faz aí, que o pessoal usa indiscriminadamente, né? Então, uso de vitaminas, ele usava muito anabolizante. O anabolizante realmente acabou dando uma miocardiopatia nesse paciente muito grave, e ele está na UTI aí. Só um comentário deste paciente que a gente tem discutido muito aqui no hospital. Então, novamente, de idosos, falando sobre idosos, a gente falou, insuficiência renal, porque o indivíduo idoso, ele gosta muito de tomar
anti-inflamatório, então ele acha que não vai fazer mal, não tem problema nenhum, e anti-inflamatório causa um problema renal bastante importante e vai causar uma insuficiência renal, ou pode levar esse paciente até um transplante renal em algumas situações aí. Aí eu falei da definição, isso a gente viu semana passada também, então a interação de medicamento com medicamento ou medicamento com alimento é o que a gente acaba mais utilizando, mais a gente vai abordar todos esses fatos aqui, medicamento com cigarro, com álcool, exames laboratoriais e assim por diante. O que deve ser avaliado, os fatores ligados ao paciente e ao fármaco, a gente comentou também na semana passada, então fator genético, algumas doenças que esse paciente tenha, o que ele está tomando que pode interferir, o meio que ele vive, por exemplo, poluição, cigarro, álcool, fatores do fármaco, qual é a dose que ele vai estar tomando, pode interferir, quanto tempo, qual é o esquema, via de administração, forma farmacêutica, tudo isso pode interferir em interação. E por que a gente tem a importância da gente entender tudo isso? Acho que foi aqui que a gente finalizou na semana passada, foi por aqui que a gente finalizou. Por isso que eu dei uma passada muito rápida, parecia um louco aqui falando, mas é realmente só para a gente poder entender o que a gente já viu na semana passada. Quem não esteve na aula na semana passada, pelo menos ouviu um pouquinho do que a gente viu. Então, quais os principais objetivos? Agora eu estou lembrando, isso a gente falou também, por que eu quero uma interação medicamentosa. Então, eu lembro que eu dei o exemplo do medicamento para tuberculose, então é a prevenção de resistência antimicrobiana, porque para tuberculose a gente toma vários medicamentos, rifampicina, isoniazida, pirazinamida, etambutol, a gente toma vários medicamentos juntos aí, para evitar resistência antimicrobiana aí, tudo isso, para potencializar o efeito terapêutico, diminuir o efeito farmacológico e assim por diante. E as desvantagens que a gente tem, eu falei também, que eu posso aumentar os efeitos indesejáveis ou perder a eficácia principal quando um medicamento ele corta o efeito do outro aí, tá? Interações medicamentosas clinicamente relevantes. Então, por que é importante? Ok, isso eu também falei. Os tipos de interação, falei também, pensei que eu tinha acabado antes, mas eu falei tudo isso. Dei o exemplo da ciclosporina com antagonista de cálcio, tá? Então, o antagonista de cálcio, ele aumenta a biodisponibilidade da ciclosporina, aumentando a biodisponibilidade, eu absorvo mais ciclosporina, absorvendo mais ciclosporina, para eu ter o mesmo efeito, eu dou uma dose menor, já que eu aumentei a biodisponibilidade dela, ok? E efeitos indesejáveis que eu tenho aí, um exemplo que eu dei foi a tetraciclina com sais bivalentes, então estou tomando tetraciclina com leite, por exemplo, o cálcio que está presente no leite, ele se gruda na tetraciclina e impede a tetraciclina de agir. A interação ela deve ser avaliada de caso a caso, então é aquele famoso risco-benefício que eu tenho que avaliar para eu poder entender. A gente vai falar bastante disso de agora em diante, tá? A gravidade dos resultados. Então, o que acontece, gente? Tem sites que a gente vai avaliar a interação e ela vai dar a gravidade ela vai dar a interação de medicamentosa de acordo com a gravidade. Então, ela pode ser menor, moderada ou maior. Menor, eu não preciso fazer nada. Moderada, eu preciso cuidar da paciente, olhar aquele paciente, fazer uma intervenção. E interação de gravidade maior, ele não pode usar aquele medicamento. Tem outras bases de dados que ela dão a interação medicamentosa para o período de latência, ou seja, se ela acontece rapidamente ou demora para acontecer, ou por nível de previsibilidade, ou seja, ela vai acontecer, ela não acontece, ela está estabelecida, a gente tem referência bibliográfica que está mostrando essa interação ou não. E finalmente, aí, para o índice de risco, que é A, B, C, D e X, que a gente tem as interações aí, cada uma dessas letras dizendo o que a gente pode fazer ou não. Fiquem tranquilos, a gente vai verificar alguns sites que a gente tem disponíveis e a gente vai fazer uma avaliação em cima desses tipos aí. Eu vou pegar sites diferentes para a gente entender um pouco como avaliar a interação buscando fontes, base de dados diferentes.
Ok, foi exatamente aqui que a gente ficou de começar hoje, isso eu lembro claramente. Mecanismo, eu não dei absolutamente nada de mecanismo para vocês. Então, a gente vai começar com o mecanismo de interação. O primeiro mecanismo são as interações farmacêuticas. O que são interações farmacêuticas? São fármacos que, quando misturados, ele ocorre alguma coisa quando eu misturo, principalmente quando eu falo de drogas injetáveis, certo? Então, olha lá, são fármacos que podem interagir quando misturados numa infusão intravenosa, ou infusão venosa, desculpa, no frasco ou seringa. Por que eu coloquei frasco ou seringa? Eu tenho alguns medicamentos, não sei se alguém na sala aqui trabalha em hospital, mas eu tenho um medicamento que a gente usa no hospital, por exemplo, que chama nitroglicerina, é um medicamento antianginoso, é um medicamento para tirar a dor do paciente que está com infarto, certo? Não infartado, mas o pré-infarto ali, que ele tem aquela dor muito forte ali, a gente chama de dor precordial, uma dor no peito ali, e a gente usa esse medicamento. Esse medicamento, ele tem que ser administrado num soro, mas não pode ser qualquer bolsa de soro. As bolsas de soro que a gente tem, elas são de polietileno glicol, então é um material específico. E ela não pode ser administrada nesse tipo de material. Por quê? Porque esse medicamento, ela gruda nesse plástico do material, e aí o que o paciente vai receber? Vai receber só soro. Então, você pensa que está dando um remédio para o paciente, e na verdade ele não está recebendo um remédio, está recebendo só o soro, está recebendo um líquido ali, mas não está recebendo o remédio. Tá? Então, eu tenho um frasco adequado para administrar este tipo de medicamento. Seringa, a mesma coisa. Tem medicamento que a gente tem, por exemplo, ciclosporina mesmo, que eu falei há pouco, a gente tinha um problema grande com ciclosporina solução oral. Aí estou falando da solução oral. O tipo de seringa que a gente vai utilizar, ele também ele colaba, ele gruda nesse material da seringa e eu perco o medicamento. Então, eu tenho alguns exemplos aqui. Então, eu tenho anfotericina B, que é um antibiótico. Se eu administrá-la com glicose aqui, o que acontece? Eu vou ter uma precipitação. Então, vai formar um precipitado aqui e assim por diante. Eu tenho vários exemplos aqui dizendo o que eu vou ter. Gente, ninguém é para decorar esses exemplos. No dia a dia, é óbvio que a gente, no dia a dia, dentro do hospital, a gente acaba se habituando com isso, a gente já sabe que um interage com o outro, mas não tem problema. Se você não sabe, vai lá na base de dados e vai retirar essa informação dentro da base de dados, ok? E aí eu tenho outro tipo de mecanismo, então falamos de interações farmacêuticas, outro mecanismo é o mecanismo físico-químico. Então, dentro do mecanismo físico-químico, eu tenho, por exemplo, uma adsorção. Então, se eu pegar carvão ativado a gente usa para pacientes intoxicados. Professor, Oi, pode falar. tem alguns que, se já vier misturado, eles perdem algum efeito, que nem a dexacitonurina. Eu nunca entendi porque vem duas ampolas, vem uma com uma substância e uma com outra para você misturar na hora. Eu não entendo porque ela já não vem junta, sabe, na mesma ampola. Sim, sim. Irlando, vamos lá. Vê se você lembra da minha aula, ou com certeza você vai saber me responder. Vamos pegar aí o amoxicilina. Você já viu a amoxicilina suspensão, certo? O frasco de amoxicilina. Sim. Você já viu um Bactrim suspensão também, o sulfametoxazol mais trimetoprina, ok? Uhum. O Bactrim, esse sulfametoxazol, ele já vem pronto, ele é uma suspensão, ele já vem pronto ali, o frasco já está diluído e já vem pronto. O amoxicilina, ele não vem pronto, ele vem em pó. Por que ele vem em pó e a pessoa tem que colocar água, Irlando? Você lembra da resposta? Eu lembro que ele, depois de um tempo, ele perde o efeito, né? Acho que alguns dias atrás do frasco, isso é 14 dias, eu acho, e tem que jogar fora. Perfeito. Então, a gente não deixa ele preparado porque ele perde a validade depois de uns dias que você preparou o fármaco. Então, ele vem de uma outra forma. Então, eu não vou saber responder o dexacitoneurin exatamente, mas com certeza é por esta linha. Se eu pegar os dois medicamentos e deixar os dois numa única ampola, provavelmente, depois de algum tempo, deve formar um precipitado, ou um deve cortar o efeito do outro, não imediatamente, porque o paciente vai receber a droga, mas depois de um tempo pode acontecer isso. Provavelmente seja essa a resposta, tá bom? Entendi. Ok? Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui outro mecanismo, alteração de pH.
eu pego um antiácido, olha o que está escrito aqui, antiácido, e vou dar com ácido acetil salicílico, que está tomando um antiácido junto com ácido, gente. Um vai quebrar o efeito do outro, vou ter uma alteração de pH. E assim por diante. Então, esses são alguns exemplos dos mecanismos físico-químicos. Eu acho que eu tenho uma figura aqui, ou não. Não tenho uma figura. Numa outra aula que eu tenho a figura. E esse aqui é o mais fácil, eu diria, porque a gente discutiu isso no primeiro semestre e no segundo, que é o outro tipo de mecanismo, que é o mecanismo farmacocinético. Então, o que a gente tem? A gente tem um fármaco na sua forma farmacêutica, seja ela qual for a sua forma farmacêutica. Então, a primeira coisa é que esse fármaco precisa liberar o princípio ativo, ok? Então, ele precisa liberar esse princípio ativo. E aí, ele liberou o princípio ativo, esse fármaco vai estar disponível para absorção. A partir do momento que ele absorveu, eu vou passar para a fase farmacocinética, que é aquela absorção, distribuição, metabolismo e excreção que a gente viu tudo isso. Após esta fase farmacocinética, aí eu tenho fármaco disponível para ação, eu vou ter a fase farmacodinâmica que vocês veem com Valber, e aí eu tenho interação fármaco-receptor e vou ter o meu efeito farmacológico, tá? Aí a gente vai falar sobre cada um desses mecanismos aí, embora a gente já tenha visto, mas vamos agora ver esses mecanismos farmacocinéticos especificamente ligados à interação. Eu só vou interromper um pouco este slide, porque eu acabei de lembrar uma coisa que nenhum de vocês me falou, mas a gente tinha outro trabalho que eu não fiz correção para vocês. Eu falei, gente, cadê as questões de expressão aí? E ninguém me lembrou dessas perguntas aí, gente. Então, eu acho que, infelizmente ou felizmente, eu acho que é importante a gente fazer a correção desse daí também, tá? Então, desculpa, eu vou fazer a correção desse último exercício aí, desse último TP. O último TP que eu passei para vocês valia 4 pontos e eram 5 questões, e cada uma valia exatamente o mesmo valor, 0,8 por cada uma das questões. Então, a primeira questão era quais exames devem ser solicitados pela equipe médica para avaliar a função renal do paciente. Gente, isso eu falei muito em aula, certo? Eu falei muito na aula de excreção aí, ele tem que avaliar a creatinina do paciente. Então, a gente tem que avaliar a depuração, avaliar a creatinina, eu posso pedir ureia. Então, todos esses são indicativos da gente fazer esta avaliação da função renal do paciente. Um paciente que tem uma creatinina alterada, fora daquele padrão, provavelmente aquele paciente está com uma insuficiência renal. Um paciente que tem uma ureia diferente da padronizada, provavelmente esse paciente também está com uma insuficiência renal. Então, essa era a resposta que eu queria, que eu buscava da primeira. A segunda é como realizar o cálculo da função renal. Eu também mostrei isso em sala, em sala não, né, no vídeo aí para vocês, mas enfim, a gente discutiu na aula. Eu tenho várias formas de calcular. O mais usual que a gente usa é o Prokofiev-Gol, mas eu tenho MRRD, MDRD, enfim, eu tenho CKD, enfim, eu tenho várias formas. Tem gente que colocou todas as formas, tá ótimo, certo? Mas o que a gente acaba utilizando mais é esse primeiro que eu falei para vocês, que é 140 menos a idade, vezes o peso, dividido por 72, vezes a creatinina desse paciente, ok? Então, esse é o que a gente mais faz. Se for mulher, eu multiplico isso por 0,85. O MDRD tem um cálculo diferente. Se for indivíduo de raça negra, eu também tenho que multiplicar por um valor diferente e assim por diante. A terceira questão: escolha 3 medicamentos que necessitam de ajuste de dose no momento da administração a paciente com insuficiência renal. Informe como deverá ser realizado este ajuste. Então, se vocês olharem, da mesma forma que a gente fez aquele anterior, que eu perguntei para vocês da lactente, que tem compatível, uso criterioso e não compatível, eu tenho medicamentos que eu preciso fazer ajuste de dose em paciente com insuficiência renal. Então, a maioria de vocês acertou aí.
Você vai procurar um medicamento, eu tenho muitos antibióticos, tá? Eu tenho muitos antibióticos. Se vocês procurarem por antibióticos, vocês vão achar vários deles que eu preciso fazer ajuste de dose. Então, vocês têm que colocar lá qual é a dose normal que vocês tinham que responder e qual é a dose que eu tenho que dar para um paciente com insuficiência renal. Aí, normalmente, esses medicamentos, eles fazem o seguinte: se a insuficiência renal do paciente tiver um valor até tanto, você dá essa dose, até tanto, você dá outra dose, e assim por diante. Essa era a resposta do terceiro. A quarta questão: escolha outros 3 medicamentos que são eliminados preferencialmente por outra via que não a renal. A única coisa que eu faço de observação dessa questão é assim: me informe qual é a via, né? Tem gente que colocou o medicamento, ponto. Tudo bem, eu sei que eu perguntei isso, mas, gente, se você sabe que ele é por outra via, me informe qual é a via. Eu estou aqui com o trabalho também, não vou dizer de quem é, mas a pessoa colocou aqui: simvastatina, via fecal; tacrolimo, via fecal; valsartana, via fecal. Perfeito, era isso que eu precisava. Quer dizer, a pessoa colocou a resposta em uma linha. Perfeito, respondeu ao que eu perguntei. E a última questão é: o que são medicamentos dialisáveis e não dialisáveis? Dê exemplos, 3 de cada um dos dialisáveis e não dialisáveis, e qual é a importância de conhecer esse parâmetro. Assim como a gente falou lá no primeiro TP que eu passei para vocês, de avaliar ou comparar, né, os VDs, ou comparar ligação à proteína plasmática, isso aqui é a mesma coisa. Tem muita gente que colocou que é dialisável, que não é dialisável, e ninguém colocou qual é a importância, tá? O que significa medicamento dialisável, o que significa medicamento não dialisável? Eu também comentei isso na aula, comentei um pouco disso na aula de vocês, na nossa aula teórica. O paciente vai fazer uma diálise, então o que é uma diálise? O rim do paciente não está funcionando, ele vai para uma máquina, para a máquina fazer a função desse rim. Então, a máquina vai fazer esse rim, vai fazer a função do rim. O que a máquina vai fazer? Vai pegar o sangue desse paciente e vai fazer a função do rim, então ele vai filtrar esse sangue. O que é filtrar? Passar por uma membrana. A membrana vai fazer o quê? Qual é a função dela? A membrana é filtrar o sangue, ou seja, segurar as impurezas daquele sangue e mandar de volta o sangue limpo para o organismo daquele indivíduo. Então, essa é a função da diálise. Então, o que é um medicamento dialisável? O medicamento dialisável é que ele fica retido naquela partícula, naquela membrana, no momento da diálise. Então, o paciente vai fazer uma diálise, ele tomou aquele medicamento, e esse medicamento ele fica retido nessa membrana. Então, ele é dialisável. Aí eu passo o sangue por esta membrana e o sangue sai limpo. Então, o sangue vai sair sem aquele medicamento. E medicamento não dialisável é que não vai segurar nessa membrana. Qual é a importância disso? Tem 2 importâncias. Na verdade, eu acho que só um grupo especificamente, embora eu não tenha dado errado para quem não colocou isso, mas teve só um grupo, isso eu lembro, só um grupo que especificamente colocou a resposta completa àquilo que eu queria, porque a maioria de vocês colocou só uma importância. A principal importância é que se o medicamento é dialisável, certo? Ele fica retido naquela membrana e eu preciso dar uma nova dose depois que o paciente fizer a diálise. Eu quero que esse medicamento continue a fazer efeito. Então, é um antibiótico. O paciente tem que ter antibiótico no sangue o tempo inteiro. Depois que ele fez a diálise, eu tenho que dar uma nova dose porque esse medicamento ficou retido naquela membrana. Foi isso que quem conseguiu responder a pergunta inteira, a maioria de vocês respondeu isso. E teve um grupo que respondeu a segunda coisa, que é: eu posso utilizar essa diálise para fazer, no caso de uma intoxicação por alguma substância em algum paciente. Então, o paciente tentou, sei lá, se matar lá, tomou 20 comprimidos de captopril. Estou chutando aí. Tomou 20 comprimidos de captopril. Eu posso usar um antagonista, vocês já aprenderam o que é antagonista com o professor Valber, mas se não tiver antagonista desse captopril, se não existir um medicamento que corte o efeito, que antagonize o efeito do captopril, uma vez que ele já estiver no sangue daquele paciente, se o paciente já absorveu, eu posso fazer uma diálise nesse paciente, se o captopril for dialisável. Tá? Não sei se vocês entenderam o contexto inteiro. Se esse medicamento que o paciente tomou
for dialisável e ele está intoxicado com esse medicamento, eu posso usar a diálise, posso usar efetivamente este procedimento para eu retirar esse medicamento do organismo do paciente. Ok? Esse era o último trabalho que realmente eu acabei não falando aí para vocês, eu peço desculpa, tá? E, de novo, tem a Gabriela aqui. Gabriela, eu vou pedir para você mandar essa pergunta que você fez aqui, apesar que você postou para todo mundo. É que eu preciso pegar o seu trabalho para eu ler o seu trabalho, tá, Gabriela? Eu não sei, eu preciso pegar o trabalho e ver exatamente o que você escreveu. Eu vou ler o que você colocou aqui, tá? Professor, na questão 4, teve medicamento que eu achei que era eliminado por mais de uma via, e a principal não era renal, e eu coloquei isso. Isso estava certo? Tá certo, ok, beleza, tá certo, porque muitos medicamentos, a grande maioria deles, não é eliminado por uma via só. Então, eu tenho lá, o medicamento é eliminado preferencialmente pela via renal, ou 80% pela renal e 20% pela via biliar, por exemplo. Ok? Então, tá certo. Se você colocou a resposta desde que ele seja a maioria, preferencialmente por aquela via, tá certa a resposta. Não sei se eu respondi o que você perguntou, Gabriela. Qualquer coisa você escreve aí se eu conseguir responder ou não a sua dúvida, tá? Então, dentro disso especificamente, tá perfeito. Se você tiver mais alguma dúvida, você passa para mim pelo WhatsApp e a gente vê aí. Voltando lá para a aula, falar de absorção. Então, vamos lembrar de absorção aqui. Vou pegar só alguns tópicos aqui que a gente está no fim da aula aí já. Então, eu tenho fármaco na sua forma farmacêutica, seja ela qual for a forma farmacêutica. É um comprimido, é uma cápsula, é uma solução. A primeira coisa que tem que acontecer com esse fármaco, depois que o paciente tomou, ele tem que desintegrar esse medicamento. Esse medicamento desintegrado, ele vai se transformar em glânulos. Esses grânulos são partículas grandes, que muitas vezes não são suficientes para atravessar a barreira e chegar na corrente sanguínea do paciente, tá? E aí, depois desses grânulos grandes, o paciente vai sofrer, esse medicamento vai sofrer uma desagregação, vai se transformar em partículas finas. Essas partículas finas, elas estando em solução, elas vão se dissolver, vão estar em solução e aí sim elas conseguem atravessar uma barreira e chegar no vaso sanguíneo. Então, essa é aquela definição que a gente falou lá de absorção. Então, qual é a definição de absorção? A definição é a passagem do fármaco de qualquer meio até ele chegar na corrente sanguínea. Esta é a definição de absorção. Então, eu tenho um fármaco para que ele chegue na corrente sanguínea. Ok? Então, dependendo da via, aqui eu tenho a informação que vocês já sabiam me responder desde o começo do ano. Quando eu perguntava o que faz efeito mais rápido, uma dipirona comprimido ou uma dipirona gotas? O que faz efeito mais rápido? Faz efeito mais rápido o quê? Uma dipirona gotas. Por que dipirona gotas faz efeito mais rápido? Porque ela já tá dissolvida, ela já está em solução. A dipirona comprimida, ele tem que primeiro desintegrar, depois desagregar, para depois se transformar em solução. Então, vocês sabiam a resposta, mas vocês não tinham o conhecimento, talvez o conhecimento técnico especificamente para responder isso, e agora a gente já tem, tá? Eu não sei se tem algum aluno que quer falar alguma coisa, eu vi aqui, que alguém quer perguntar alguma coisa? Não. Acho que não. E aí, o fármaco absorvido, o que eu tenho? Então, falando de absorção, o que pode interferir a absorção? Que aí é a parte da interação. Então, a presença do alimento, a gente discutiu muito, a presença do alimento ela pode interferir na absorção de fármaco. Então, o alimento ele pode impedir a absorção, então é uma interação. A motilidade gastrointestinal, a gente viu também. Se tiver aquela motilidade muito lenta, o fármaco absorve mais. Se tiver muito rápida, absorve menos. O pH do meio com o pH do fármaco. Fármaco de caráter ácido é melhor absorvido no meio ácido. Fármaco de caráter básico é melhor absorvido no meio básico. A forma farmacêutica, a gente acabou de falar da dipirona, comprimido e gotas. E a via que eu vou administrar também, a gente viu lá.
se eu vou administrar um medicamento por via oral ou via injetável, que eu falei da própria dipirona, quem faz efeito mais rápido? Eles falavam que a dipirona injetável. Por quê? Porque a via de administração dela dá esse efeito mais rápido. Por quê? Porque o injetável a gente está passando por uma região altamente vascularizada, altamente capilarizada, e por isso ele absorve mais rápido. Aí eu quero falar uma coisa para vocês. Na aula, eu tenho muitos exemplos. Gente, exemplo. Eu não vou ficar lendo todos os exemplos, eu vou pegar um slide de exemplos, outros eu vou passar batido. Eu vou deixando os exemplos que é para vocês consultarem, quem tiver interesse, tá? Então, pegando especificamente da interferência do alimento. Então, o que eu tenho aqui? Um alimento rico em lipídio. Então, um alimento gorduroso. Por exemplo, uma feijoada. Ok? O indivíduo vai comer uma feijoada e vai estar tomando cetoconazol, gliseofulvina, algum desses medicamentos aqui, hidroclorotiazida, etc. A associação disso, ele aumenta a biodisponibilidade desses medicamentos. É óbvio, gente, eu preciso saber quanto aumenta. E assim, a pessoa não vai comer uma feijoada todo dia, né, gente? É diferente de você fazer uma feijoada uma vez, estou falando da feijoada, mas se você é aquela pessoa, por exemplo, que come coxinha todo dia e come a coxinha na hora que você está tomando o remédio, por exemplo, coxinha, pensando num alimento rico em lipídio, um alimento gorduroso ali, então você vai ter interferência, mas é uma feijoada que é uma vez por semana, ou enfim, uma vez por mês, uma vez na vida que vai fazer, eu não vou ter grande interferência. Ele vai aumentar a biodisponibilidade? Ele vai, mas eu não vou precisar me preocupar. Outro exemplo, suco de laranja com esses medicamentos aqui, ele aumenta a biodisponibilidade, certo? E aí começa, o que eu falei, eu tenho alguns fatores que a gente não sabe exatamente o porquê que acontece, mas o alimento com captopril, com levotiroxina, diminui a biodisponibilidade. Eu dei esse exemplo, não sei se vocês vão lembrar, daquela senhora que eu falei que a gente teve aqui no hospital, ela fazia uso de captopril e ela foi para o INSS, aquela historinha que eu falei para vocês, tá? Algumas coisas que diminuem a absorção, então leites e derivados, frutas, legumes, hortaliças, diminuem a absorção de alguns medicamentos, tá, gente? Então eu tenho exemplos de medicamentos. Por quê? Porque ele aumenta o pH gástrico, diminui solubilidade, ele pode ter uma complexação, uma quelação, então eu diminuo a biodisponibilidade desses medicamentos específicos, tá? Uma dieta hiperlipídica, de novo, uma dieta rica em lipídio, quais os medicamentos? Uma dieta cheia de glicídio, também não deixa de ser um lipídio aí também, o que ele pode acontecer? O que eu posso aumentar a absorção? Uma dieta hiperproteica, uma dieta hiperlipídica, ele aumenta a absorção de quais itens? Então, olha uma coisa legal aqui. Hiperlipídica, para alguns medicamentos, ele aumenta a absorção. E para outros medicamentos, ele diminui. Então, a gente tem que conhecer quais são os medicamentos que a gente tem. Dieta hiperproteica, aí algumas coisas, farelo de aveia, pectina, mucina, aí o pessoal fala, não, isso é da natureza, é planta, não tem problema nenhum. Tem problema sim, a gente tem alguns medicamentos que não podem ser administrados com ele. Fármacos que têm aumento da absorção, né, na presença de alimentos. Então, tenho aqui alguns exemplos, ok? E aí começa. Continua com exemplo de medicamento com alimento. Os dois últimos slides, porque a gente já está em cima da hora aí, eu tenho que dar aula ainda para o quarto ano, que vou até às 11 ainda com o quarto ano, tá? Então, assim, o que eu tenho, gente? Vamos pensar no seguinte, eu vou abusar aqui, mas eu vou pegar o exemplo do Irlano de novo. Então, vamos pensar no Irlano, ele está lá na drogaria e ele tem que fazer orientação para aqueles clientes dele, aqueles pacientes que vão tomar um medicamento, e muitos deles que eles pedem, aí você pode me dizer que horas que eu vou tomar um medicamento? É o trabalho que a gente está fazendo de interação. Primeiro eu preciso saber o que interage com o quê, se interagir eu dar em horários diferentes, se não interagir eu vou dar no mesmo horário. A gente tem condições de saber todos os medicamentos? Não, gente, é muito difícil. Então, uma sugestão que eu dou, o que a gente faz aqui dentro do hospital,
no nosso ambulatório, que passam 5.000, 6.000 pessoas por dia, a gente atende aqui no nosso ambulatório. Então, eu deixo com os meus técnicos, os balconistas, o pessoal que faz o atendimento direto ao paciente, a gente deixa uma lista, a gente deixa uma lista dos principais medicamentos que a gente dispensa, que a gente trabalha no hospital. Então, isso aqui, ele já sabe o que ele vai falar para o paciente. Então, foi prescrito a amiodarona, tá aqui, ele pode ser ingerido com alimento, a amoxicilina pode ser ingerido com alimento, ampicilina e assim por diante, porque a gente tem que saber se ele vai tomar na hora do café, porque o paciente entende, e a gente já discutiu isso, que 3 vezes ao dia é café, almoço e janta, e não é isso. 3 vezes ao dia é de 8 em 8 horas. E se eu mandar ele tomar, normalmente, se é uma vez ao dia, o paciente toma sempre na hora do café da manhã. E cuidado, ele pode tomar com alimento ou não pode. Então, essa aqui é uma dica que eu dou. Esses 2 slides que eu tenho aqui, por exemplo, eu pego os principais medicamentos que a gente trabalha e você vai dizer aí se ele tem que tomar com isso, tem que tomar com aquilo. Ok, ó, sulfato ferroso, que é ferro, ingerir 1 hora antes ou 2 horas depois das refeições, porque os alimentos diminuem a absorção. E todo mundo pensa que é para tomar junto com a hora do almoço, tomar de manhã e assim por diante. Ok? Então, isso aqui é só uma dica. Esses aqui são alguns exemplos que eu tenho aqui, que a gente tem isso, não são mais esses medicamentos, são outros, a minha tabela está atualizada, mas dos principais medicamentos que eu dispenso na farmácia nossa ambulatorial. Ok? Então, a gente finaliza por aqui. Peço desculpas aí pelo atropelo aí, mas enfim, a gente finaliza por aqui. E semana que vem é aquilo que eu falei. Eu vou trazer receita, a gente vai começar com uma receita e vocês vão entregar o TP no mesmo dia. Fechados? Bom final de semana para vocês, gente. Obrigado. Tchau, professor. Boa noite. Boa aula. Bom, professor.